Então, estamos gravando um resumo sobre a aula 3A da UPM 2019 de Raul Silva, na escuta do Espírito como igreja. Ele faz uma introdução falando que a aula não é sobre a escuta do Espírito, mas de como a igreja constitui-se templo do Espírito Santo. Ele lê trechos da Lumen Gentium dos primeiros capítulos e vai aí fundamentando a sua aula. E ele ressalta alguns aspectos da vida da igreja, que chamam de recuperações pneumatológicas. E são 3 as recuperações vindas do Vaticano II. A igreja na perspectiva trinitária, o sentido da fé e a teologia dos carismas. Então, primeiro, a igreja da Trindade. Depois do Concílio de Trento, em reação à Reforma Protestante, na Igreja Católica prevaleceu uma imagem de sociedade perfeita. Com o tempo, reacendeu aquela imagem de corpo místico de Cristo. Na Lumen Gentium está escrito: o Espírito Santo santifica continuamente a Igreja. Habita na Igreja e no coração dos fiéis como em um templo. A Igreja Universal se apresenta como um povo cuja unidade deriva da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Papa Francisco acrescenta: Deus não deseja uma casa construída pelos homens, mas a fidelidade à sua palavra, ao seu projeto. E é Ele quem constrói a casa de pedras vivas marcadas pelo seu Espírito. Depois ele fala da unidade poliédrica, que o Papa Francisco afirma, que trata-se da unidade do um e de muitos, da unidade do pluralismo. A unidade é saber escutar, aceitar as diferenças, ter liberdade de pensar diferente e manifestar-se respeitando o outro, meu irmão. E ainda fala da sintaxe trinitária, que dizer terceira pessoa da Trindade não tem o mesmo significado de quando a gente usa os números ordinais. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Bem, a segunda recuperação pneumatológica que ele fala é o sentido da fé, também chamado de sensus fidei. É um instinto sobrenatural ligado ao dom da fé recebido na comunhão da igreja e permite ao cristão cumprir a vocação profética. Como a fé de cada fiel participa na fé da igreja, o sensus fidei do fiel não está separado do sensus fidei ou sensus ecclesia da igreja, que recebeu como dom o Espírito Santo e a sua assistência. E do sentido da fé, desse sensus fidei, vão derivar a infalibilidade de toda a igreja, a recepção e a sinodalidade. Então ele fala a infalibilidade de toda a igreja. Em todos os batizados, atua a força santificadora do Espírito que o impele a evangelizar. O povo de Deus é santo em virtude dessa unção, que o torna infalível ao crer. Ele não se engana, ainda que não saiba explicar a sua fé, assim afirma o Papa Francisco. A recepção, coligado com o agir da fé, a recepção é o processo com o qual, sob a orientação do Espírito, o povo de Deus reconhece as intuições ou ideias, integrando-as na estrutura da vida e do culto. A recepção acontece em vários sentidos. O próprio concílio foi uma experiência de autocompreensão da igreja e de recepção, e iniciou essa renovação doutrinal, litúrgica, missiológica, pastoral. O Papa Bento XVI se perguntava por que depois ainda de tanto tempo o concílio em grande parte da igreja ainda não foi recebido, E aí o Papa Francisco fala que os historiadores dizem que para um concílio ser aplicado pode levar até uns 100 anos. A sinodalidade. A sinodalidade é caminhar juntos como igreja. O Papa Francisco diz que a unidade se alcança caminhando juntos. E existe uma circularidade entre o sensus fidei, quer dizer, dos fiéis, o discernimento nos diferentes níveis de realização da sinodalidade
e a autoridade que exerce o ministério pastoral da unidade e do governo. Então, essa circularidade descreve a dinâmica da sinodalidade. Ao tema dos sensus fidei, da infalibilidade, da sinodalidade, estão coligados muitos outros, como, por exemplo, autoridade, obediência, liberdade, mas que ele não vai detalhar mais aqui nessa exposição. Então, a terceira recuperação pneumatológica que ele vai falar é sobre a teologia dos carismas. O Concílio Vaticano II reconheceu a presença dos carismas na Igreja. João Paulo II avançou ordenando canonicamente vários movimentos eclesiais, novas comunidades, em consideração ao princípio mariano da Igreja, como propôs Hans Urs von Balthasar. O Espírito Santo edifica e dirige a Igreja com os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Isso aí falava o Papa João Paulo II. O Papa Bento XVI prosseguiu a recepção dos carismas, movimentos eclesiais, novas comunidades, nas igrejas particulares, né? E o Papa Francisco, nos seus encontros com as famílias carismáticas, não cessa de apelar à fidelidade criativa, insistindo sobre a natureza eclesial de cada carisma. Para Fábio Ciardi, a terminação carisma refere-se à palavra caris, que significa graça, entendida como o infinito amor de Deus que em Cristo derrama-se gratuitamente sobre a humanidade. A única caris, quando atinge uma pessoa, concretiza-se em um dom particular, que é a palavra carisma. Depois ele faz uma conclusão geral da aula, retomando as palavras, né? Que o tema da aula é na escuta do Espírito como igreja. Então ele vai retomar essas palavras, escuta, Espírito e igreja. 3 termos importantes e relevantes. Escuta vem do grego ouvir, que refere-se, na Bíblia, refere-se à profissão de fé dos israelitas. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, e continua, né? Não se trata de um puro e simples escutar físico, com o ouvido, mas nutrir-se da palavra para viver, anunciar, testemunhar o dom da fé recebido. Escutar é também sinônimo de obedecer. Escutar a quem está à frente, ob, significa diante, juntando com o verbo audere, que significa escutar. Espírito e igreja. A igreja cresce pelo testemunho, pela oração, pela atração do Espírito que está dentro dela. Isso aí fala o Papa Francisco. Então, o escutar tem o seu fundamento no sensus fidei e no sensus ecclesiae. A Lumen Gentium apresenta Maria como o templo do Espírito Santo. E Bento XVI, retomando Romano Guardini, acrescenta: a igreja vive, cresce e desperta nas almas que, como Maria, acolhem a palavra de Deus e a concebem por obra do Espírito Santo. Eles oferecem a Deus a própria carne e, por causa da sua pobreza e humildade, tornam-se capazes de gerar Cristo hoje no mundo. Através da igreja, o mistério da encarnação permanece presente para sempre. Cristo continua a caminhar através dos tempos, em todos os lugares. À luz desse modelo, são permanentemente atuais as seguintes palavras do livro do Apocalipse: quem tem ouvidos, escute o que o Espírito diz às igrejas. Na aula completa, vocês vão poder ter acesso a esses trechos da Lumen Gentium, né, que inspiram para que ele vai desenvolvendo essa aula.